vocês acham que depois de todo esse trabalho, né, que o Trump está tendo para poder tomar a Venezuela, né, causando ali o caos, primeiramente o caos comercial para confundir ali o sistema de governo, né, para ver se alguém se posiciona contra o governo, é uma tática do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Quando você está em paz, pense que pode existir a guerra, e quando você está em guerra, busque a paz. Tem umas táticas de Sun Tzu que parece estar sendo usado pelo pato Donald Trump aí, né? Então, o objetivo do Trump é tomar realmente todo o Mercosul, todos esses países que fazem, que primeiramente que fazem parte do bloco do BRICS, porque o objetivo é neutralizar todo o comércio e acordo com China e Rússia, tá? Inclusive os acordos da Venezuela, e comandar esse bloco todinho, né? Essa parte todinha que a gente tem aqui, Brasil, Colômbia, Lituânia, Letônia, Estônia, todos esses blocos, Bolívia, tudo que você tem dessa parte aqui de países nessa integração. Então ele tem esse objetivo de tomar e vai arrumar problema com o Brasil, tá? Embora o Brasil seja um país industrializado, diferente da Venezuela, tem uma política aqui, uma política de direita muito americanizada, né? E o cenário político atual dá muita margem para a direita fazer essas atuações com os americanos. O problema lá da Venezuela foi o Maduro se meter com as questões de Essequibo, né? Já foi um motivo, né, para o Trump, mas ele ia fazer isso aí mesmo. Ele falou isso há muitas décadas atrás, que ele ia invadir a Venezuela, que ele ia pegar esse petróleo, tá? É um país muito fácil, né? Você vê, depois que ele colocar todo o seu arsenal aqui e tomar a Venezuela, ele só não sabe quem vai governar ali dentro. Possivelmente os poderes vão ser entregues, né, a pessoas que estão ali, como João Guaidó, né, pessoas que estão ali interinamente, ou a opositora lá que possivelmente é financiada pelos americanos, né, para ser protegida naquele país, para poder concorrer às eleições com Maduro, por isso que ninguém toca nela. Então há muitos objetivos americanos ali, mas depois eles vão vir arrumar problema com o Brasil nos mares, na questão de exploração de petróleo, depois vão querer arrumar problema com a Amazônia, com a nossa base aérea de Alcântara, que economiza 30% de combustível. Eles vão começar a criar direitos aqui para poder tentar ferir a nossa soberania. Só que o brasileiro é meio irritado, ele já não aceita as coisas e parte para a guerra. Esse é o nosso problema, porque as potências do outro lado, né, que fazem parte da OTAN, seria uma derrota muito grande para o Brasil aqui, não tendo condições, né, de lutar contra a OTAN. Mas mesmo assim, no Brasil é um país que não aceita as mesmas coisas que a Venezuela aceita, né? A Venezuela passou por muito sofrimento, a União Soviética foi um sol, né, para a Venezuela. Depois a própria, para Venezuela não, para Cuba, né? Depois a própria Venezuela foi também um socorro a Cuba, né? E a União Soviética ajudou Cuba, depois veio a Venezuela, e Cuba foi que tomou a independência. A ilha de Cuba tomou a independência dos Estados Unidos, né, por conta da exploração americana. A máfia americana colocava lá os seus cassinos, né, os seus bordéis, e os empresários saqueavam muito essa ilha de Cuba, que é 180 quilômetros dos Estados Unidos. E quando surgem os personagens como Fidel Castro e Che Guevara, ali o presidente Fulgêncio Batista estava totalmente entregando o país nas mãos dos americanos. Aí o povo faz com que surjam esses personagens, né, nessa busca de retomar o país. E a revolta dos americanos foi tão grande que são 70 anos de embargo, né, 7 décadas de embargo, e assinado por todos os presidentes que vêm, né, comandados pela CIA, né? Eu até acredito que existe uma CIA paralela contra a própria CIA americana, que foi a que tentou matar o Trump lá com o sniper, tá? Mas ninguém fala. Mas a gente vê ali que tem algumas coisas estranhas, né? Então, se percebe que Cuba era totalmente saqueada, e a revolta dos Estados Unidos é porque não conseguiram continuar com esse saque, né? Explorando esse país, explorando seus petróleos e tudo.
E aí você tem agora a questão da Venezuela, que foi uma das um país que auxiliou Cuba, né? Imagina você ter um país que é embargado, vem outra ajuda, ele também vai ser embargado. Aí tinha lá congelamento do dólar na plena crise do petróleo com a Venezuela. Então tem uma série de coisas que precisa se estudar até chegar ao ponto do que a mídia está querendo passar. Ah, que o Maduro é um ditador e tal, pá. Tem que se estudar a história do país todinha para você ver como que chegou e por que chegou, né? Os Estados Unidos é aquele cara, é aquele país que faz as suas mazelas e fica se escondendo por trás das falsas informações, porque o povo não estuda a história e não sabe como chegou aquele país naquele nível, né? Mas teve embargos econômicos em plena crise do petróleo. Só que a mídia noticia somente que os cachorros estão sumindo na rua, que as pessoas estão passando fome. Elas não noticiam a história real por detrás de todos esses embargos, desses acontecimentos que aconteceram na Venezuela, que são os responsáveis pelas injustiças que acontecem lá, tá? Então, um dos responsáveis, tá? O Maduro também não é inocente, não, isso tudo não. Agora, a postura arrogante, esses gritos, esses latidos, para uma grande potência não resolve nada, tá? Só que ele tem que manter a sua soberania. Ele vai ficar ali sem atacar, né? Ele só vai atacar se for para se defender, mas vai ser invadido aos poucos, né? E ou ele vai se acovardar e se entregar, pode ser, possivelmente vai ser morto, né? Ou vão matar ele, ou vão chegar nele, né? E vão conseguir eliminá-lo, porque o Trump está com todo o poderio para fazer isso, tá? Não tem como se esconder de uma tecnologia americana, tá? Ou possivelmente o Maduro vai pedir asilo em algum lugar, né? No Brasil não vai conseguir por conta das tretas que teve com o Brasil. Você viu o Maduro cuspindo no prato, né, oferecido pelo presidente Lula. E acolher o Maduro aqui seria um problema muito grande para o país, né? Poderia ser muito mal visto, tá? Então não se sabe aonde ele vai conseguir esse asilo, mas que ele vai... vão oferecer uma saída, e essa saída aí é a saída para eliminar ele. Ele não quer, eles querem papo, cara. Eles querem destruir mesmo o cara. Eles querem mesmo detonar o cara, e possivelmente vão detonar, tá? E vão tomar o país na mão grande, e depois vão continuar com esse equipamento bélico todo, né? E vão tomar tudo o Mercosul, e vão começar os problemas. Esse negócio de querer mudar o tráfico de droga para crime de terrorismo já é o que fez com que ele pudesse invadir a Venezuela. Um precedente, né? Se o Brasil fizer esse acordo e permitir isso, sabe o que vai acontecer? Eles vão também entrar aqui dentro do Brasil e vão arrumar problema. Nós já temos os nossos problemas internos com os políticos, e ainda vamos ter mais um problema externo, que os americanos, eles vêm com olho grande. Eles vêm usando da tecnologia realmente para tomar. Isso aconteceu em Cuba, está acontecendo na Venezuela. Você viu o que eles fizeram na Ucrânia, né? Esses incentivos depois da guerra. Eles querem um pedacinho da Ucrânia também, acabaram com a Ucrânia. Milhões de famílias estão espalhadas pelo mundo, né? Se for reerguer a Ucrânia, eles vão querer uma parte daquilo ali. Na faixa de Gaza, eles também já querem uma parte daquilo ali que dá para o mar. Então eles não entram em guerra emprestando armas porque eles são bonzinhos, porque querem ajudar o mundo, não. Eles entram com certos objetivos, tá? Eles vão se preparando, a CIA vai se preparando até o momento adequado para se fazer a politicagem deles. Porque isso depende muito da questão política, né? Da época e tudo mais. E essa época chegou. É uma época condicionada a isso. Aí tem a Argentina puxando o saco dos americanos, tem outros países também, ou seja, eles já têm a OTAN, que são 33 países, nas mãos deles, já tem outros puxa-sacos, né? Só a União Europeia mesmo que não se dobra, mas também é uma neutralidade que é pacífica, né? A União Europeia é café com leite para eles. Então essa é a realidade do que a gente vai enfrentar aí. Os soldados brasileiros que se preparem, porque o próximo presidente desse país vai ter que estruturar as nossas fronteiras, vai ter que estruturar os nossos armamentos de guerra para a gente também mostrar força.
Porque por mais que seja um forte belicamente, a distância atrapalha muito os Estados Unidos de fazer as coisas. Agora, eles estando na Venezuela com todo equipamento bélico, eles se tornam a maior força aqui dos países pequenos, tá? A Venezuela tem uma frota de aviões muito boa, o Brasil tem muita frota militar, mesmo que sejam algumas coisas sucateadas, o Brasil tem um exército muito grande, tem muito armamento, mesmo que seja obsoleto, mas temos que nos estruturar, possivelmente um dia se tornar uma potência nuclear, para que a conversa já seja mais aqui, ó, de igual para igual. Era o que o Enéas falava lá no passado, né? A gente tem que atentar, e agora não consegue mais, porque qualquer país que tentar isso, fazer questões nucleares, eles embargam e arrumam problema, tá? E atacam, tá? Mesmo que a pessoa esteja enriquecendo urânio para poder, uma certa porcentagem, para dizer que vai fazer questões energéticas, eles já atacam e diz que o potencial ali era de usina nuclear, como eles fizeram lá no Irã. Então, nós precisamos estar atentos às Forças Armadas. As Forças Armadas vão acabar com essa brincadeira. Tem que ser mais sério, tem que levar mais sério. Esse negócio de fazer videozinho em quartel, isso vai começar a dar problema. Tem que começar uma seriedade, a postura das nossas Forças Armadas tem que ser mais firme, né? Porque o inimigo está aqui ao redor, né? Se faz de aliado em certo modo, mas enquanto tiver nessa questão tomando a Venezuela na cara dura, o mundo todo vendo isso e não fazendo nada, você vê que os caras falam por canto da boca na hora que vai falar, se pronunciar contra essas questões. Primeiro começa atacando a Venezuela, né, o ditador, e depois que fala que é contra. Quer dizer, são todos amedrontados, estão tudo vendo a realidade. Os Estados Unidos está botando o pé firme. 80% da ONU já foi tirado todo o dinheiro. Nem sabia que a ONU recebia 80% das suas finanças era dos Estados Unidos. Ou seja, é um jogo de carta marcada. Ele retirou todo esse dinheiro, ou seja, muita gente da ONU deve ter sido mandada embora, porque não estão falando. Mas muitos órgãos da ONU devem ter sido desfeitos, porque não tem, cara. Você tira 85% de recursos que os Estados Unidos dava, ninguém sabia disso. Ou seja, a ONU estava nas mãos dos Estados Unidos o tempo todo e ninguém dizia nada. O tempo todo a ONU era subserviente aos Estados Unidos. Por isso que não conseguia, por isso que reclamava das questões que Israel fazia, as injustiças que Israel cometia com os árabes, expulsando, durante décadas, e não tinha efeito nenhum no mundo. Porque os diplomatas sabiam disso, mas o mundo não tinha essas informações, só era da informação que trouxe isso. Tirou-se os recursos, ou seja, a ONU não vai resolver problema nenhum. Olha que eles tiraram o recurso exatamente já na intenção de fazer isso. Percebam o tempo que vocês estão vivendo, percebam. Porque tem muita gente americanizada aí que não vai falar nada disso.